Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas eu ficaria a noite inteira ouvindo Vera e Lorê. Não sei vocês. É um prazer tê-los aqui, viu? É um grande prazer ter vocês aqui, uma bênção para a nossa igreja, vocês aqui conosco. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 11. Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler todo o capítulo 11 e vamos fazer referência ao capítulo seguinte. Segundo Samuel, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro pelo teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fique aqui mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha. Desculpa, irmãos, eu estou com crise de bronquite, por isso que eu estou lendo assim meio esquisito, tá bom? Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe, e morreu também o teu servo Urias o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo, eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha. Obrigado. Atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles.
E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Eu vou contar aqui a história de um pecado. Um pecado cometido por um homem que, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, 14, você vê exatamente isso, que Deus estava procurando um homem segundo o seu coração. O texto está aqui com um propósito, para nos ensinar que até mesmo homens de Deus, mulheres de Deus, podem cometer pecados graves. A Bíblia foi escrita por gente como a gente, foi escrita para nós, para nossa instrução. Então, toda essa história foi escrita para nos instruir, para nos advertir, para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas que caíram os homens e as mulheres de Deus, cujas histórias estão registradas aqui. Paulo vai dizer algo muito próximo do que eu estou alertando aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. Ele estava falando sobre os pecados do povo de Israel, como eles foram registrados e qual era a função do registro desses pecados do povo de Israel. No capítulo 10, versículo 11, ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme ou em pé, cuide-se para que não caia. Então, tudo isso foi escrito para nos instruir, para nos advertir, para que não caiamos nas mesmas armadilhas que caíram homens como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, nós vamos começar a contar a história como? Primeiro, começo de tudo. Como é que começou isso? Se você olhar para o texto, versículos 1 e 2, você vai perceber que o autor, ele menciona que era uma época em que os reis saíam para a guerra. Davi estava onde? Davi estava no palácio. Davi mandou o seu general Joabe em seu lugar. Era uma época que os reis saíam dos seus tronos, dos seus palácios para guerrear. Davi, no entanto, estava no seu palácio e mandou alguém no seu lugar. Esse relaxo, esse comportamento contribuiu para que ocorresse o que ocorreu. Quando nós deixamos de fazer aquilo que é preciso fazer, mandamos outro fazer. Deus nos deu uma missão. Quando nós relaxamos e achamos que é o outro que deve fazer, nós corremos um grave risco de pecarmos, não como Davi, mas de pecarmos gravemente contra o Senhor. A missão é nossa. A palavra de Deus tem que ser pregada não pelo pastor, não pelo evangelista, mas tem que ser pregada por todos. Está aí a grande comissão, né, que Jesus nos deu em Mateus 28, 18 a 20. Vocês vão e façam discípulos. Não é para o pastor fazer. O pastor também deve fazer. Mas todos nós devemos fazer discípulos. Quando nós deixamos o que devemos fazer nas mãos dos outros, nós corremos o risco de falhar com Deus. Davi tinha que estar na guerra. Davi tinha que estar à frente do seu exército. Mas ele mandou Joabe no seu lugar. Joabe era o seu general. Todos os exércitos estavam encabeçados pelos seus reis. O exército de Israel
estava encabeçado pelo seu auxiliar. Davi não estava fazendo a parte dele. Isso contribuiu para tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida de Davi. Então, é um alerta para nós. Não deixemos para os outros aquilo que nós devemos fazer, que é a nossa responsabilidade. Não vamos terceirizar. Pregar o evangelho é só com o pastor, só com o diácono. Não, é uma missão de todos nós. Aqui também tem outra informação interessante. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Uma tarde, ou seja, ele estava descansando. Seu exército estava batalhando, guerreando, e ele estava ali de forma preguiçosa no seu palácio. Uma tarde, se diz. Então, levantou tarde. Quer dizer, não tinha o que fazer. Na verdade, tinha o que fazer, mas não queria fazer o que tinha que fazer. Levantou muito tarde. Estava ali de forma preguiçosa, relaxada. Não o relaxamento que faz bem, mas o relaxamento que é ruim. Ele não estava atento às suas obrigações e aos seus deveres. Estava ali, talvez, até mesmo entediado. Estava ali uma tarde e resolveu passear pelo palácio. Então veja como o cenário aqui é propício para a ocorrência desse pecado. Então ele não estava fazendo o que ele precisava fazer e ele estava preguiçosamente no seu palácio. A palavra de Deus nos ensina que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, de qualquer jeito. Davi esqueceu do seu dever, esqueceu que era o ungido de Israel, esqueceu que havia uma promessa sobre a vida dele e sobre todos os seus descendentes, simplesmente deixou de lado para estar ali, levantando tarde, não estando à frente do seu exército, enfim, dando oportunidade para o pecado. Então esse foi o começo de tudo. Então, Davi estava no palácio, quando deveria estar na guerra, e estava acordando tarde, quando deveria estar pelo menos fazendo alguma coisa. Aí nós temos o segundo ponto, a tentação e a queda. Então o texto que nós lemos, que é o versículo de número 2, diz que ele foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço do palácio, ele tinha uma vista privilegiada. Ele podia ver a cidade. E do ponto onde ele estava, ele conseguiu ver uma mulher muito bonita, está no texto, muito bonita. Ela estava se lavando. Estava, portanto, ali no seu quintal, eu acho, ali dentro da sua intimidade. E Davi, então, do ponto alto, pôde, então, ver aquela mulher. Ver a mulher não seria problema, porque nós temos olhos. Ele também tinha olhos, então ele podia ver. O problema é que ele parou para contemplar. O pecado é assim. Quando a gente pensa a respeito de uma tentação, nós podemos vencer a tentação não fazendo dela uma fortaleza na minha cabeça. A tentação, ser tentado não é pecar. Jesus foi tentado, mas ele resistiu à tentação. O que Davi deveria ter feito, quando viu a mulher ali se banhando, olhou e desviar o seu olhar. Não tem como escapar do olhar, mas ele pode escapar da construção de uma fortaleza dentro da sua cabeça. É de Martinho Lutero, se não me engano, a ilustração dos passarinhos. Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles construam ninhos na sua cabeça. Assim são os maus pensamentos.
Você não tem como impedi-los. Eles de repente surgem, mas você pode impedir que eles construam fortalezas na sua mente. O que Davi fez foi permitir que aquilo tomasse forma. Ele ficou ali contemplando a beleza daquela mulher e dali ele a cobiçou. Tiago fala uma coisa muito interessante a respeito de pecado. Está lá na sua carta, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, se eu sou tentado, não é por causa de Deus. Deus não tenta a ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Exatamente o que aconteceu com Davi. Então, ele viu, desejou e seguiu as paixões do seu coração. É interessante que aqui no texto ele pede para alguém procurar saber quem era aquela mulher. E aí vem a resposta. É Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Hitita. A informação já deveria ter dado a Davi a atitude de não cobiçar aquela mulher. Porque ele diz, é mulher de Urias o Hitita. Ou seja, ela tem dono. É de Urias. Mas ele não ouviu. E o texto é bem sucinto. Ele manda trazê-la. Obviamente ela vem, porque é o rei que manda trazê-la. Né? Aqui ele exerce a sua realeza. Aqui ele é rei. Ele não estava sendo rei no campo de batalha. Mas aqui, para trazer uma mulher, agora ele era rei. Né? A seduziu e a engravidou. Então vejam. Começou com um olhar. Depois ele parou, contemplou, desejou, cobiçou. O pecado não está apenas na questão sexual. Tudo aquilo que desvia o nosso olhar de Deus, sem dúvida nenhuma, se tornará o nosso pecado. Nós olhamos, contemplamos, se paramos para contemplar, já estamos pecando. O texto de Gênesis 3 diz que a mulher viu o fruto e julgou que o fruto da árvore proibida era um fruto bom. Viu. Quando nós vemos, olhamos, desejamos, contemplamos algo que não está certo, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, nós já estamos pecando e nós vamos cair gravemente. Então essa foi a questão de Davi. Davi, então, não deu ouvidos ao seu servo, que trouxe a identidade. Ela é casada, ela tem marido, né? Ela não tinha filhos, mas tinha um marido. E o interessante, irmãos, que Urias era um dos valentes de Davi. Era um homem fiel a Davi, como você vai ver aqui viu aqui no texto. Era fiel a Davi. Quer dizer, ele não levou nem em consideração isso. Quando o homem ou a mulher é tomado pelo pecado, é como se ele estivesse encantado ou encantada. Não leva mais em consideração as coisas sérias. Tudo que quer é cumprir o seu desejo. E foi o que aconteceu aqui. Então ela engravidou e mandou o recado. Estou grávida. Aí eu fico pensando, né, aí nós vamos para a terceira parte da história. A artimanha de Davi. O estratagema de Davi. O ardil de Davi. Espera aí, então, ela está grávida, obviamente o pai sou eu, né? E o marido está na guerra. O que eu faço? Né? Já é adultério. O que eu faço?
A lei de Moisés, para vocês terem uma ideia, não dava provisão de sacrifício para o pecado de adultério. Não tinha sacrifique 10 bois, 10 ovelhas, não tinha nada. Era a morte, era a execução. Dos dois, do homem e da mulher. Então ele começou a pensar o que ele iria fazer. E aí então ele teve a grande ideia. Chamou Urias, né? Aí fazia uma festa lá com Urias, pediu o relatório, né, do que estava acontecendo na guerra e despediu Urias para sua casa. Mandou até um presente para Urias. Por quê? Porque ali julgava ele que Urias se encontraria com sua mulher, teria relações com ela e o filho, né, seria filho de Urias, não seria filho de Davi. Mas que coisa, não deu certo. Porque Urias resolveu dormir no palácio, né? E ele fica assim, mas como? Né? Você, depois dessa viagem toda, como é que você continua? Por que você não foi para casa? As palavras de Urias devem ter pesado ainda mais o coração de Davi. Porque ele diz, a arca da aliança e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, não em casas. Em tendas, por quê? Porque eles estão no campo de batalha. O meu senhor Joabe, o general, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Estão dormindo ao relento. Veja, essas palavras deviam doer para Davi, né? Ele dormiu com a mulher de um dos seus soldados, está falando com o soldado, o marido dela, né? E ele está falando, olha, nós estamos cumprindo o nosso dever. Estamos sendo leais a você. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Não tenho direito a esse prazer, porque todos os meus companheiros estão sofrendo. Você já imaginou como isso soou na cabeça de Davi? Deve ter ficado com um peso enorme na consciência. Aí Davi falou assim, olha, e ainda ele diz, juro por teu nome, Davi, juro por teu nome, né, e por tua vida, Davi, que não farei uma coisa dessa. Eu fico pensando, a cabeça de Davi devia ter uma confusão, né, uma usina atômica. O plano não estava dando certo. Ele estava diante de alguém leal, um amigo leal. E ele tinha feito tudo o que fez. Mas você pensa que parou por aí? Não. Então ele disse, então fica mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Ok. E aí então Urias ficou em Jerusalém, e no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embebedou. Deixou ele trêbado, né? Para chegar em casa e fazer o que tinha que fazer. Só que o que ele fez? Ele foi dormir junto com os guardas. Aí ele viu que não tinha jeito. Vejam só, o próximo ponto eu chamo de um abismo, chama outro abismo. Não é? Então ele pecou, engravidou a mulher de um dos seus soldados, trouxe o seu soldado, o marido dela, para ajeitar uma situação, para que esse soldado pudesse ter relações com a mulher e tivesse o filho com ela, mas nada deu certo. Quando a gente está na rota do pecado, as coisas não dão certo. O prazer é efêmero, é transitório. No começo a gente pensa que está tudo bem, está tudo jóia. Mas as coisas começam a dar errado. As coisas começam a ficar pesadas. E foi o que aconteceu com Davi. Não adiantou trazer Urias. Foi pior. Foi a pior coisa que ele fez, foi trazer Urias. Bom, então já que não dava certo, mandar ele para casa, então
ele fez uma maldade, né? Um homem segundo o coração de Deus, né? Uma maldade sobre a maldade. Ele chama então Urias, ele escreve uma carta. Essa carta é para Joabe, o general. Ele coloca na carta que Joabe deveria colocar Urias na frente de batalha, onde ele teria certeza que Urias iria ser morto. Veja só a maldade. Ele escreve essa ordem e dá na mão de Urias. E Urias, obviamente, como leal soldado, ele não vai ler a carta no meio do caminho. Ele vai entregar nas mãos de Joabe. Ele vai entregar a sentença de morte dele nas mãos de Joabe. Aí eu fico imaginando Joabe, abre a carta, lê a carta, olha para a cara de Urias, lê a carta de novo, olha para a cara de Urias. O que é isso? Mas Joabe também é um homem leal a Davi e faz exatamente o que o rei ordenou. Bom, a artimanha não havia dado certo. Agora Davi estava com pecado combinado, adultério e homicídio. Então veja, ele foi para o fundo do poço. Quando se começa nesse caminho do pecado, a direção é o fundo do poço. É o abismo que chama outro abismo. Então o que essa história está nos ensinando é que nós devemos vigiar, tomar cuidado, para que pequenas coisas não sejam as contribuições para que ocorra pecado grave em nossa vida. Lembrando, Davi não estava com os reis na guerra. Davi havia levantado tarde, não tinha mais o que fazer. Davi estava com a sua mente vazia. E alguém diz que mente vazia é a oficina do diabo. Ele tinha que ter enchido a sua mente com as coisas de Deus, como ensina Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Obviamente, Davi não estava pensando nessas coisas. Esta é uma grande lição para nós. Se quisermos evitar essas armadilhas que nós mesmos montamos para nós, nós temos que colocar na nossa mente as coisas de Deus, a palavra de Deus. Porque se ele tivesse a palavra de Deus, ele não teria caído nessa tentação. Jesus nos ensinou isso lá no deserto. Quando o diabo foi tentá-lo, e ele foi tentado 3 vezes, ele resistiu à tentação usando a palavra de Deus. Porque sua mente estava cheia da palavra de Deus. Muito bem. Então agora não era mais o adultério. Agora era o adultério combinado com homicídio. Bom, ele morreu. Trouxeram o relatório. Davi então fez com que Batseba soubesse. Ela chora. Então agora ela é uma viúva. Então agora ele podia abraçá-la como sua esposa. Lembrando que Davi já tinha um harém. Já tinha outras mulheres, né? Então ele cobiçou a mulher do outro, sendo que ele já tinha outras mulheres. Muito bem. E ele achou que isso estava bem. Ninguém ia saber. Está no oculto. Está no secreto. Nada fica secreto diante dos olhos de Deus. Versículo 27 está assim: ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, fruto do adultério. Mas o que Davi fez desagradou a quem? Ao Senhor. Ele tudo vê. Nada passa despercebido do Senhor Deus. Nada. Ele vê tudo, conhece tudo, sabe tudo. E não deixa o pecador impune.
Então Davi achou que estaria impune. Ninguém vai saber, eu sou rei, né? Eu sou o rei, está tudo bem, tudo foi muito bem armado, não há por que me preocupar. No entanto, no primeiro versículo do capítulo 2, está assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Foi o Senhor Deus que enviou para Davi Natã, o profeta. E Natã é interessante porque ele chega com uma história, né? O rei, é o seguinte, tinham 2 homens vizinhos, né? Um era muito rico, tinha um rebanho enorme, e o outro era muito pobre, só tinha uma ovelha. Mas essa ovelha era tudo para ele. Ele comia com ela, dormia com ela, né? Era tudo para ele. Um dia chegou um visitante ilustre para esse homem rico, e ele pegou a ovelha, a única ovelha do seu vizinho, e a ofereceu num banquete. Davi ficou irado. Ele disse: eu juro por Deus que esse homem vai morrer, né? Ele vai ter que pagar 4 vezes mais, né, do que ele tirou do outro homem. E eu fico pensando na firmeza de Natã, né? Davi está irado com a história, né? E Natã olha para ele e diz: esse homem é você. A ideia que a gente tem é que no momento em que Davi, aí se revela um homem segundo o coração de Deus, não é? O homem segundo o coração de Deus peca, mas se arrepende. Aquele que não é, peca e vai ter remorso. Ou seja, se houver uma outra oportunidade, ele vai fazer a mesma coisa. Davi, então, naquele momento, ele rasga as suas vestes, né? E é aí que surge, nesse momento de denúncia, de acusação, surge o Salmo 51. É nesse contexto que surge. Quando Davi, eu não vou ler todo o Salmo 51, mas vocês conhecem bem esse Salmo. No título da minha versão está assim: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Batseba. Então veja, esse Salmo 51 sai nesse cenário. Davi está profundamente arrependido. E o medo dele, qual é o medo dele? Versículo 11 do Salmo 51. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Que isso era muito possível acontecer. Ele viu o que aconteceu com Saul, quando Deus retirou de Saul o Santo Espírito. Saul ficou louco, enlouquecido. O Santo Espírito, no Antigo Testamento, ele trabalhava assim. Ele vinha sobre certas pessoas e depois de cumprida a missão ele saía, né? Hoje não. No novo pacto, o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. E nós não temos nenhum medo de perder o Santo Espírito, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso é um grande privilégio e uma grande responsabilidade também. Porque carregamos conosco o nome de Cristo e somos a habitação do Espírito Santo. Então temos que pensar muito bem a respeito das nossas atitudes, do nosso comportamento, as nossas falas, os nossos pensamentos, porque o próprio Deus está em nós. Pois bem, então Deus não se agradou, mandou Natã. Davi então se arrependeu, pediu a Deus que não o expulsasse da presença dele, mas tinha agora Davi que enfrentar, pediu perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Se eu peço perdão, se eu me arrependo de fato, o meu pecado é perdoado. Porém, eu tenho que responder pelas consequências do meu pecado. Eis as consequências de Davi. Capítulo 12, versículos 10 a 14. Está assim: por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou
e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. É Deus quem está falando. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso aconteceu com Absalão. Absalão teve relações à luz do dia com as concubinas de Davi. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. As consequências estão aí. Veja, por causa de um prazer transitório, ele causou uma desgraça na sua família. Houve fratricídio, ou seja, um irmão que mata o outro irmão. Houve violência sexual. Uma das suas filhas é violentada pelo próprio meio-irmão. Ele foi destronado por Absalão. Enfim, não houve paz. Todo pecado pode ser perdoado se nós o confessarmos e nos arrependermos, mas as consequências, essas nós temos que responder. Há muita gente nos Estados Unidos, no corredor da morte, que alcançou a nova vida em Cristo, no corredor da morte. Porque lá tem a pena de morte. Então estavam lá, foram evangelizados, estão salvos, são agora escolhidos por Deus, mas estão no corredor da morte. A consequência é essa. Eles têm que responder pela sua consequência. Não é? Então, essa história toda nos ensina exatamente o porquê Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. Ele pode dar um prazer temporário, mas o resultado final é a morte. Não somente morte física, mas morte espiritual, que é a nossa separação de Deus. Então, a Bíblia ensina que pecado é coisa muito séria, que nós não podemos viver de forma relaxada, de forma a não levar em conta aquilo que o Senhor nos ensina. Esta palavra de hoje é para nós refletirmos a respeito das nossas atitudes diante de Deus. Vejam Davi. Não estava fazendo sua parte, não estava fazendo seus deveres, estava ali relaxado, preguiçoso, com a mente vazia e fez com que essa desgraça chegasse à sua casa. Vamos refletir a respeito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas falas, do nosso comportamento, do padrão dos nossos pensamentos. Vamos considerar tudo isso para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas que caiu Davi. Esta história está aqui para nos ensinar. Esta história está aqui para nos instruir, para nos advertir. E como disse Paulo, como escreveu, aquele que pensa que está em pé, pensa que está firme, pensa, tenha cuidado, vigie para que não caia. Vamos ouvir mais uma vez o casal?